Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada irmão, com cada irmã. Estamos aí na reta final, né, dessa campanha, e é muito gratificante saber que os resultados dessa eleição foram históricos, né, devido à queda desse quarto poder, né. A televisão até então, ela achava que ela colocava na sua cabeça aquilo que você tinha que fazer. Acho que o principal erro do quarto poder, que é a mídia, né, foi a partir do momento que ela deixou simplesmente de dar a notícia para virar protagonista. Um jornalista em si, ele tem que relatar o fato e procurar pessoas que sejam especialistas no assunto e que de preferência sejam pessoas apartidárias. Mas o que acontece? O jornalista de repente virou especialista em assunto médico, em economia, matemática, em assuntos sociais, em política. Ele começou a falar abertamente o seu lado. É só ver o Amorim, por exemplo. Na Record ele trabalha de um jeito, no YouTube ele tem um canal totalmente ao contrário. Nós temos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e nós tínhamos a mídia. A mídia antigamente era jornais impressos, revista, depois agora passou para a televisão, e a televisão automaticamente migrou para a internet. Só que a internet, o que acontece? A internet é livre, qualquer um pode falar, qualquer um pode fazer conteúdo. Então é o meio pelo qual essa eleição se diferenciou das demais. Por isso que o dinheiro do fundo partidário, por isso que os velhos caciques não conseguiram se reeleger, devido a essas páginas que ainda você tem um pouco de liberdade, não é que você tem total liberdade, não. Eu vejo, porque ontem eu vi a Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Comunista, vamos falar comunista, comemorando que derrubou várias páginas que estavam falando contra ela. Uma pessoa, ela é construída pela sua história, não é somente por aquilo que ela está fazendo no momento, mas por aquilo que ela fez durante toda a sua vida. Ninguém é perfeito e livre de cometer erros durante a sua trajetória. Mas se você muda de opinião sobre determinado tipo de assunto, você tem que se desculpar, você tem que crescer, se aperfeiçoar. E não adianta você fazer uma coisa e depois falar que você não fez. Apoiar alguma coisa e falar que você não apoiou, porque hoje em dia qualquer um é um repórter. É só você pegar o seu celular e gravar. É muito fácil, é muito simples. Você tem todo o direito de emitir a sua opinião. O que me causou certa dúvida, um certo medo, foi ela comemorar que o terceiro poder, que no meu ponto de vista, já fiz vídeo sobre isso, também teria que sofrer uma reforma. Nada contra, e nem sendo desrespeitoso, mas a democracia, ela funciona no primeiro e no segundo poder, né? Você escolhe seus representantes, você vai lá, por pior que seja, é a escolha do povo. Agora você chega no terceiro poder, é só ver o que os ministros estão fazendo. Praticamente eles são Deus na terra, porque o que eles falam ninguém pode rebater. Eles têm mandato vitalício e eles interpretam a Constituição da maneira que eles acham que deve ser interpretado. Aprende uma língua que nem eles entendem. A pessoa que está sendo julgada ali não sabe se ganhou ou se perdeu. Todos são por indicação política, então eles vão defender a ferro e fogo quem deu a oportunidade deles estar lá, como forma de um pagamento.
e eu acho que é um dos poderes que precisava ter uma reforma muito grande também. Mas vamos especificamente falar sobre esse quarto poder. O que me causou muita estranheza e perplexidade foi o fato da Manuela Dávila colocar no Facebook, em várias páginas, Vitória da Democracia, página que falava contra Manuela Dávila, várias páginas são derrubadas. Isso já se trata do que? Antes de entrar no poder, e mesmo estando bem abaixo das pesquisas, eles já estão tentando censurar você de se manifestar, eu de me manifestar. E a justiça, por ser o terceiro poder e por ser pessoas que foram indicadas por eles, acatam numa boa. Esquece que o artigo 5º da Constituição diz que todo mundo é livre para se expressar, vedado o anonimato. E isso é garantido inclusive a eles, quando eles entram na internet e falam aquele punhado de mentira. Inclusive chamando o candidato Jair Messias Bolsonaro de fascista. Isso é um crime de injúria, falando que vão invadir a casa dele, falando que ele é contra a mulher, falando que ele é contra o 13º, falando que ele é contra o Bolsa Família. Isso é crime, porque isso é mentira. E o que acontece? Você pega nessa eleição, qual página de esquerda que foi derrubada? Nenhuma. Nenhuma. Só as páginas das pessoas de direita. Qual direito de resposta foi dado por Bolsonaro? Nenhuma. Para eles, todas as vezes que eles entraram com direito de resposta, o TSE concedeu. Então, será que de fato nós estamos vivendo um período de isenção, de liberdade? A imprensa diz que a imprensa é livre, mas você já viu jornalista de direita? Quando isso acontece, o que eles fazem? Coloca o cara na geladeira, tira do ar. Tira do ar. Você lembra aquela época que a Raquel ainda não era casada com um político, que ela dava suas opiniões, que o pessoal da esquerda começou a fazer barulho? O que aconteceu? Agora que ela mudou a opinião dela, que ela fala de uma maneira diferente, acabou os problemas dela. Mas nós viemos aqui para dizer o seguinte: nós não podemos deixar que o PT chegue no poder, porque mesmo antes de chegar, eles já estão censurando. E eu não estou falando por mim, não. Estou falando por canais aí de milhões e milhões de inscritos que foram derrubados, páginas do Facebook, e eles ainda colocam na internet e comemoram a vitória da democracia. Que democracia que é essa? Não é mais fácil chegar e assumir? Não, eu de fato, eu apoio. Não tem nada errado em apoiar uma causa ou outra. O problema é você ser militante. O problema é você fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Ser de outra forma. Você chegar em época da eleição e ir na igreja para tentar ganhar votos. Isso é uma ofensa para a própria igreja. A igreja está de porta aberta, todo mundo que chegar lá vai ser bem recebido. Qualquer igreja, sendo católica, protestante ou qualquer outra denominação. Mas isso é um tapa na cara de quem segue a religião, de quem é praticante. Então o que nós esperamos? Nós esperamos o arremate final. A reforma da Câmara foi feita. No Senado só não foi maior, porque existe lugar ainda onde existe uma influência muito forte, aquele voto de cabresto. Mas mesmo assim foi feita uma reforma. Agora nós esperamos esse arremate final. Nós sabemos que nós não podemos deixar que de maneira nenhuma nós venhamos a perder essa liberdade de
ter a nossa opinião, de ser censurado, de quem faz isso ainda comemora. E acima de tudo, nós temos que lutar sim para que o executivo faça uma reforma nesse terceiro poder, que os ministros tenham mandato com tempo limitado, que de preferência não seja escolhido pelo presidente, que seja feito de alguma outra maneira. Eu sou a favor de se fazer através de concurso, porque daí você está tendo a meritocracia, você está tendo uma isenção, você está tendo uma garantia que quem vai assumir a cadeira lá é uma pessoa preparada e que não tem indicação política nenhuma. Então, vamos lutar. Falta apenas mais alguns dias e as pesquisas estão indicando aí uma vitória esmagadora da democracia, da liberdade. Porque se o PT entrar no poder, meu amigo, pode esquecer. É menos de um ano, nós estamos pior que a Venezuela. Por quê? O mercado, toda vez que o Haddad sobe um ponto, o mercado despenca. O dólar sobe. Então não vai sobrar nada. Nada. Tudo aquilo que nós demoramos anos e anos para construir vai ser jogado por água abaixo. Então eu espero que você, meu irmão, minha irmã, possa refletir e possa sim dar a sua opinião sem medo de ser censurado. Um ótimo dia a todos.